Aula 4. Potenciais elétricos. Resumo. Esta aula aborda como os neurônios geram e utilizam sinais elétricos para a comunicação. O neurônio em repouso possui um potencial de membrana negativo, menos 70 mV, devido à distribuição desigual de íons, sódio e potássio. Estímulos causam a entrada de sódio, despolarizando a membrana. Se a despolarização atinge o limiar, ocorre um potencial de ação. A repolarização envolve a saída de potássio. Neurônios mielinizados conduzem o sinal mais rapidamente. Condução saltatória. Aula 5. Junção neuromuscular. Resumo. Explica como os nervos controlam os músculos. A junção neuromuscular é o ponto de comunicação entre um neurônio motor e uma fibra muscular. O neurônio libera acetilcolina, que se liga à fibra muscular, causando sua contração. A toxina botulínica bloqueia essa liberação, paralisando o músculo. Aula 6. Fisiologia da contração muscular. Resumo. Detalha como os músculos se contraem. A contração muscular envolve o deslizamento dos filamentos de actina e miosina. O cálcio é essencial para esse processo. A energia vem do ATP. Existem diferentes tipos de fibras musculares, tipo I e D, com diferentes características. Aula 7. Sistema esquelético. Resumo. Aborda as funções do esqueleto: suporte, proteção, movimento, armazenamento de minerais e produção de células sanguíneas. Os ossos são classificados em longos, curtos, chatos e irregulares. A remodelação óssea é um processo contínuo. A osteoporose é uma doença que diminui a densidade óssea. Como os músculos se movem. Explicação. Os músculos se movem porque recebem sinais dos nervos. Imagine que o nervo é um fio elétrico que leva a mensagem do cérebro até o músculo. Exemplo. Quando você decide levantar um copo, seu cérebro envia um sinal através dos nervos para os músculos do braço, que se contraem e permitem que você levante o copo. 2. Junção neuromuscular. Explicação. É o ponto de encontro entre o nervo e o músculo. É como se fosse um plugue onde o nervo se conecta ao músculo para transmitir a mensagem. Exemplo. Pense na junção neuromuscular como o local onde o fio elétrico, nervo, se conecta à lâmpada, músculo, para que ela acenda, se mova. 3. Unidade motora. Explicação. Um neurônio motor, célula nervosa, se conecta a várias fibras musculares. Essa conexão forma uma unidade motora. Quanto menos fibras um neurônio controla, mais preciso é o movimento. Exemplo. Músculos dos olhos. Um neurônio controla poucas fibras, permitindo movimentos precisos para focar a visão. Músculos das pernas. Um neurônio controla muitas fibras, permitindo movimentos de força, mas menos precisos. 4. Acetilcolina. Explicação. É uma substância química liberada pelo nervo na junção neuromuscular. Ela se liga à fibra muscular e faz com que ela se contraia. Exemplo. Imagine que a acetilcolina é a chave que liga o motor do músculo, fazendo-o funcionar. 5. Toxina botulínica, Botox. Explicação. Impede a liberação de acetilcolina, paralisando o músculo. Exemplo.
O Botox é usado para relaxar os músculos da face, diminuindo as rugas. Ele impede que os nervos enviem sinais para esses músculos se contraírem. 6. Contração muscular. Explicação: a acetilcolina abre canais na fibra muscular, permitindo a entrada de sódio e a saída de potássio. Isso gera uma corrente elétrica que se espalha e causa contração. Exemplo: é como se a acetilcolina abrisse uma porta para que a eletricidade entrasse no músculo, fazendo-o encurtar e se mover. Questões dissertativas detalhadas. O que é uma unidade motora e qual a sua importância na função muscular? Resposta: uma unidade motora é composta por um neurônio motor e todas as fibras musculares que ele inerva. A importância reside no fato de que a ativação de um único neurônio motor resulta na contração de todas as fibras musculares daquela unidade, permitindo movimentos coordenados e controlados. Unidades motoras. A unidade motora é composta pelo grupo de fibras musculares que são coordenadas por um único neurônio motor. Como a precisão de um movimento está relacionada ao número de fibras musculares em uma unidade motora? Resposta: quanto menor o número de fibras musculares controladas por um único neurônio motor, maior a precisão do movimento. Isso ocorre porque o controle individual de cada fibra é mais refinado. Unidades motoras. Quanto menor o número de fibras musculares, mais preciso o movimento. Descreva a estrutura da junção neuromuscular e seus componentes principais. Resposta: a junção neuromuscular é a sinapse entre um neurônio motor e uma fibra muscular. Seus componentes principais são o terminal axonal do neurônio motor, a fenda sináptica e a placa motora da fibra muscular, onde se encontram os receptores de acetilcolina. Junção neuromuscular. Neurônio motor, fibra muscular, placa motora. Qual o papel da acetilcolina na transmissão do impulso nervoso na junção neuromuscular? Resposta: a acetilcolina, ACH, é um neurotransmissor liberado pelo neurônio motor na fenda sináptica. Ela se liga aos receptores de acetilcolina na placa motora da fibra muscular, despolarizando a membrana e iniciando o potencial de ação que leva à contração muscular. Placa motora. Receptor de acetilcolina, acetilcolina. Explique o processo de despolarização da placa motora e como ele leva à contração muscular. Resposta: a despolarização da placa motora ocorre quando a acetilcolina se liga aos seus receptores, abrindo canais únicos que permitem a entrada de sódio, Na, e a saída de potássio, K. Esse fluxo de íons gera uma corrente elétrica que despolariza a membrana da fibra muscular, iniciando um potencial de ação que se propaga e causa contração. Placa motora despolariza. Entra na, sai cá. Como a toxina botulínica afeta a junção neuromuscular e qual o seu mecanismo de ação? Resposta: a toxina botulínica age como um bloqueador neuromuscular, impedindo a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Isso bloqueia a transmissão de estímulos dos neuroníons para os músculos, causando paralisia muscular. Placa motora despolariza. A toxina botulínica age como um bloqueador neuromuscular, ou seja, ela impede a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, bloqueando a transmissão de estímulos dos neuroníons para os músculos.
O que são fascículos musculares e como eles se relacionam com as fibras musculares? Resposta: fascículos musculares são grupos de fibras musculares envolvidas por tecido conjuntivo. Eles se unem para formar o músculo como um todo, permitindo que a força de contração seja transmitida de forma eficiente. Asterisco fascículos asterisco. Qual a diferença entre um neurônio motor e uma fibra muscular em termos de função? Resposta: um neurônio motor é uma célula nervosa que transmite o sinal elétrico do sistema nervoso central para a fibra muscular. A fibra muscular, por sua vez, é a célula que se contrai em resposta ao estímulo do neurônio motor, gerando força e movimento. Asterisco neurônio motor asterisco. Asterisco fibra muscular asterisco. Explique como a corrente elétrica gerada na placa motora se propaga ao longo da fibra muscular. Resposta: a corrente elétrica gerada na placa motora despolariza a membrana adjacente, abrindo canais de sódio voltagem dependentes. Isso gera um potencial de ação que se propaga ao longo da membrana da fibra muscular, ativando os mecanismos de contração. Asterisco placa motora despolariza asterisco. Corrente elétrica. Como a junção neuromuscular garante que o sinal do neurônio motor seja transmitido eficientemente para a fibra muscular? Resposta: a eficiência da transmissão é garantida pela proximidade entre o terminal axonal e a placa motora, pela alta concentração de receptores de acetilcolina na placa motora e pela rápida liberação e recaptação da acetilcolina na fenda sináptica. Asterisco junção neuromuscular asterisco. Neurônio motor, fibra muscular, placa motora. O que aconteceria com a contração muscular se os receptores de acetilcolina fossem bloqueados? Resposta: se os receptores de acetilcolina fossem bloqueados, a acetilcolina não conseguiria se ligar à placa motora, impedindo a despolarização da membrana da fibra muscular. Isso resultaria em paralisia muscular, pois o sinal do neurônio motor não seria transmitido para o músculo. Asterisco placa motor asterisco. Receptor de acetilcolina. Descreva a relação entre o ramo motor, o neurônio motor e a fibra muscular. Resposta: o ramo motor é a divisão do nervo motor que contém os axônios dos neuronídeos motores. Cada neurônio motor inerva múltiplas fibras musculares, formando uma unidade motora. Assim, o ramo motor conecta o sistema nervoso central às fibras musculares, permitindo o controle dos movimentos. Asterisco motor asterisco. Asterisco ramo motor asterisco. Asterisco neurônio motor asterisco. Asterisco fibra muscular asterisco. Como a junção neuromuscular difere de outras sinapses no sistema nervoso? Resposta: a junção neuromuscular é uma sinapse especializada que ocorre entre um neurônio motor e uma célula muscular, enquanto outras sinapses ocorrem entre dois neuronídeos. Além disso, a junção neuromuscular sempre utiliza acetilcolina como neurotransmissor, enquanto outras sinapses podem usar diversos neurotransmissores. Asterisco junção neuromuscular asterisco. Explique a importância da junção neuromuscular para a realização de movimentos voluntários. Resposta: a junção neuromuscular é essencial para a realização de movimentos voluntários, pois é o ponto de comunicação entre o sistema nervoso e os músculos. Sem uma junção neuromuscular funcional, os sinais do cérebro não chegariam aos músculos,
impossibilitando os movimentos voluntários. Junção neuromuscular. Quais são os principais íons envolvidos na despolarização da placa motora e qual o sentido do fluxo de cada um deles? Resposta: os principais íons envolvidos na despolarização da placa motora são o sódio, Na, e o potássio, K. O sódio entra na célula, gerando um fluxo de carga positiva para dentro, enquanto o potássio sai da célula, contribuindo para a alteração do potencial de membrana. Placa motora despolariza. Entra Na, sai K. Como a anatomia da placa motora contribui para a eficiência da transmissão sináptica? Resposta: a placa motora possui dobras e invaginações que aumentam a área de superfície disponível para a inserção de receptores de acetilcolina. Isso maximiza a capacidade de resposta da fibra muscular ao neurotransmissor, garantindo uma transmissão sináptica eficiente. Placa motora. De que forma a fadiga muscular pode estar relacionada com a função da junção neuromuscular? Resposta: a fadiga muscular pode estar relacionada com a função da junção neuromuscular se houver uma diminuição na liberação ou na resposta à acetilcolina. Isso pode ocorrer devido à depleção de neurotransmissores ou à desensibilização dos receptores, resultando em uma menor capacidade de contração muscular. Junção neuromuscular. Explique como a junção neuromuscular pode ser afetada por doenças autoimunes, como a miastenia gravis. Resposta: na miastenia gravis, o sistema imunológico produz anticorpos que atacam os receptores de acetilcolina na placa motora. Isso reduz o número de receptores disponíveis, dificultando a transmissão sináptica e causando fraqueza muscular. Placa motora. Receptor de acetilcolina. Qual a importância da correta concentração de íons cálcio, K/2, para a função da junção neuromuscular? Resposta: o cálcio é fundamental para a liberação de acetilcolina pelo neurônio motor. A entrada de íons cálcio no terminal axonal desencadeia a fusão das vesículas sinápticas com a membrana celular, liberando a acetilcolina na fenda sináptica. Junção neuromuscular. Descreva como a junção neuromuscular se adapta a diferentes níveis de atividade física. Resposta: a junção neuromuscular pode se adaptar a diferentes níveis de atividade física através de alterações na sua estrutura e função. Por exemplo, o treinamento de resistência pode aumentar o número de receptores de acetilcolina na placa motora, melhorando a eficiência da transmissão sináptica e a força muscular. Como os músculos se movem? Explicação: os músculos se movem porque recebem sinais dos nervos. Imagine que o nervo é um fio elétrico que leva a mensagem do cérebro até o músculo. Exemplo: quando você decide levantar um copo, seu cérebro envia um sinal através dos nervos para os músculos do braço, que se contraem e permitem que você levante o copo. Junção neuromuscular. Explicação: é o ponto de encontro entre o nervo e o músculo. É como se fosse um plugue onde o nervo se conecta ao músculo para transmitir a mensagem. Exemplo: pense na junção neuromuscular como o local onde o fio elétrico, nervo, se conecta à lâmpada, músculo, para que ela acenda, se mova. Unidade motora. Explicação: um neurônio motor, célula nervosa,
se conecta a várias fibras musculares. Essa conexão forma uma unidade motora. Quanto menos fibras um neurônio controla, mais preciso é o movimento. Exemplo: músculos dos olhos. Um neurônio controla poucas fibras, permitindo movimentos precisos para focar a visão. Músculos das pernas. Um neurônio controla muitas fibras, permitindo movimentos de força, mas menos precisos. 4. Acetilcolina. Explicação: é uma substância química liberada pelo nervo na junção neuromuscular. Ela se liga à fibra muscular e faz com que ela se contraia. Exemplo: imagine que a acetilcolina é a chave que liga o motor do músculo, fazendo-o funcionar. 5. Toxina botulínica, Botox. Explicação: impede a liberação de acetilcolina, paralisando o músculo. Exemplo: o Botox é usado para relaxar os músculos da face, diminuindo as rugas. Ele impede que os nervos enviem sinais para esses músculos se contraírem. 6. Contração muscular. Explicação: a acetilcolina abre canais na fibra muscular, permitindo a entrada de sódio e a saída de potássio. Isso gera uma corrente elétrica que se espalha e causa contração. Exemplo: é como se a acetilcolina abrisse uma porta para que a eletricidade entrasse no músculo, fazendo-o encurtar e se mover. Questões dissertativas. Quais são os principais tipos de tecido muscular e como eles se diferenciam em termos de estrutura e função? Resposta: existem 3 tipos principais de tecido muscular: esquelético, liso e cardíaco. O tecido muscular esquelético é estriado e voluntário, responsável pelos movimentos do corpo. O tecido muscular liso é não estriado e involuntário, encontrado nas paredes de órgãos internos. O tecido muscular cardíaco é estriado e involuntário, formando o músculo do coração. Asterisco: tipos de tecido muscular asterisco: esquelético, liso e cardíaco. Descreve a estrutura de uma fibra muscular esquelética, incluindo os principais componentes como miofibrilas, sarcômeros, filamentos de actina e miosina. Resposta: uma fibra muscular esquelética é uma célula alongada e multinucleada. Contém miofibrilas, que são compostas por sarcômeros, as unidades contráteis. Os sarcômeros são formados por filamentos de actina, finos, e miosina, grossos, dispostos de maneira organizada. Asterisco: estrutura da fibra muscular esquelética asterisco: miofibrilas, sarcômeros, filamentos de actina e miosina. Explique o mecanismo de deslizamento dos filamentos de actina e miosina durante a contração muscular, conhecido como teoria do deslizamento. Resposta: na teoria do deslizamento, durante a contração muscular, os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina, encurtando o sarcômero. As cabeças de miosina se ligam à actina, puxam os filamentos e se soltam, repetindo o ciclo para gerar o movimento. Asterisco: teoria do deslizamento asterisco: filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Qual o papel do cálcio? K sobrescrito 2. Na contração muscular e como ele é liberado e removido do sarcoplasma. Resposta: o cálcio é essencial para a contração muscular. Ele é liberado do retículo sarcoplasmático em resposta a um sinal nervoso, ligando-se à troponina e removendo a tropomiosina do sítio de ligação da actina,
permitindo que a miosina se ligue. Após a contração, o cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. Asterisco cálcio, K sobrescrito 2, na contração muscular asterisco. Liberação do retículo sarcoplasmático, ligação à troponina. Descreve o ciclo de ligação e desprendimento das cabeças de miosina aos filamentos de actina, incluindo o papel do ATP nesse processo. Resposta: o ciclo de ligação e desprendimento das cabeças de miosina envolve 1. Ligação da miosina à actina, 2. Golpe de força, deslizamento, 3. Ligação de ATP à miosina, que causa o desprendimento, 4. Hidrólise do ATP para energizar a miosina para o próximo ciclo. Asterisco ciclo de ligação e desprendimento da miosina asterisco. Ligação da miosina à actina, golpe de força, ligação de ATP à miosina. O que é a rigidez cadavérica, rigor mortis, e qual a sua relação com a falta de ATP após a morte? Resposta: a rigidez cadavérica é o enrijecimento dos músculos após a morte devido à falta de ATP. Sem ATP, as cabeças de miosina permanecem ligadas à actina, impedindo o relaxamento muscular. Asterisco rigidez cadavérica, rigor mortis, asterisco. Falta de ATP impede o relaxamento muscular. Quais são os diferentes tipos de fibras musculares esqueléticas, tipo I, tipo IA, tipo IB, e como eles se diferenciam em termos de velocidade de contração, resistência à fadiga e metabolismo energético? Resposta: existem 3 tipos principais de fibras musculares esqueléticas. Tipo I, lentas contração lenta, alta resistência à fadiga, metabolismo aeróbico. Tipo IA, intermediárias contração rápida, resistência moderada à fadiga, metabolismo aeróbico e anaeróbico. Tipo IB, rápidas contração rápida, baixa resistência à fadiga, metabolismo anaeróbico. Asterisco tipos de fibras musculares esqueléticas asterisco. Tipo I, lentas, tipo IA, intermediárias, tipo IB, rápidas. Explique como o sistema nervoso controla a força da contração muscular, recrutando diferentes unidades motoras. Resposta: o sistema nervoso controla a força da contração muscular recrutando diferentes unidades motoras. Unidades motoras menores são recrutadas primeiro para contrações leves, e unidades maiores são adicionadas conforme a força necessária aumenta. Asterisco controle da força muscular asterisco. Recrutamento de diferentes unidades motoras. O que é a fadiga muscular e quais são os principais fatores que contribuem para o seu desenvolvimento? Resposta: a fadiga muscular é a diminuição da capacidade de gerar força. Os principais fatores incluem depressão de ATP, acúmulo de ácido lático, desequilíbrio iônico e fadiga do sistema nervoso central. Asterisco fadiga muscular asterisco. Diminuição da capacidade de gerar força. Descreve os processos metabólicos que fornecem energia para a contração muscular, incluindo o metabolismo aeróbico e anaeróbico. Resposta: a contração muscular utiliza metabolismo aeróbico, com oxigênio, e anaeróbico, sem oxigênio. O metabolismo aeróbico utiliza glicose e ácidos graxos para produzir ATP de forma eficiente. O metabolismo anaeróbico utiliza glicose para produzir ATP rapidamente, mas com menor eficiência, gerando ácido lático.
Asterisco metabolismo energético na contração muscular asterisco. Metabolismo aeróbico e anaeróbico. Como a temperatura afeta a velocidade da contração muscular? Resposta: a temperatura afeta a velocidade da contração muscular. Em geral, um aumento na temperatura aumenta a velocidade das reações químicas envolvidas na contração, resultando em uma contração mais rápida. Asterisco temperatura e contração muscular asterisco. Aumento da temperatura aumenta a velocidade da contração. Explique o conceito de tônus muscular e como ele é mantido pelo sistema nervoso. Resposta: o tônus muscular é o estado de contração parcial e contínua dos músculos, mantido pelo sistema nervoso. Ele ajuda a manter a postura e a prontidão para o movimento. Asterisco tônus muscular asterisco. Estado de contração parcial e contínua dos músculos. Quais são os principais tipos de contrações musculares, isotônica, isométrica, e como eles se diferenciam em termos de mudança no comprimento muscular e na tensão gerada? Resposta: existem dois tipos principais de contrações musculares. Isotônica: o músculo muda de comprimento enquanto mantém a tensão constante. Isométrica: o músculo gera tensão sem mudar de comprimento. Asterisco tipos de contrações musculares asterisco. Isotônica: mudança no comprimento. Isométrica: tensão sem mudança no comprimento. Descreve os mecanismos de controle da contração do músculo liso, incluindo o papel do cálcio e da calmodulina. Resposta: a contração do músculo liso é controlada por cálcio e calmodulina. O cálcio se liga à calmodulina, ativando a quinase da cadeia leve da miosina, MLCK, que fosforila a miosina, permitindo a ligação à actina e a contração. Asterisco contração do músculo liso asterisco. Cálcio e calmodulina ativam a quinase da cadeia leve da miosina, MLCK. Como a contração do músculo cardíaco difere da contração do músculo esquelético em termos de duração e regulação? Resposta: a contração do músculo cardíaco é mais longa que a do músculo esquelético devido ao influxo prolongado de cálcio. Além disso, a contração cardíaca é regulada pelo sistema nervoso autônomo e por hormônios, enquanto a contração esquelética é controlada pelo sistema nervoso somático. Asterisco contração do músculo cardíaco asterisco. Mais longa devido ao influxo prolongado de cálcio. Quais são os principais hormônios que afetam a contração muscular e como eles exercem seus efeitos? Resposta: hormônios como a adrenalina, o cortisol e os hormônios tireoidianos afetam a contração muscular. A adrenalina aumenta a força e a velocidade da contração. O cortisol pode causar degradação muscular em excesso. Os hormônios tireoidianos afetam o metabolismo energético e a função muscular. Questões dissertativas. Quais são as principais funções do sistema esquelético? Resposta: as principais funções do sistema esquelético incluem suporte estrutural do corpo, proteção de órgãos internos, movimento, através da interação com os músculos, armazenamento de minerais, como cálcio e fósforo, e produção de células sanguíneas, hematopoiese, na medula óssea. Asterisco funções do sistema esquelético asterisco. Suporte, proteção, movimento, armazenamento de minerais, hematopoiese. Descreve os principais componentes do sistema esquelético, incluindo os ossos, cartilagens, ligamentos e tendões. Resposta: os principais componentes do sistema esquelético são
ossos, estruturas rígidas que formam o esqueleto. Cartilagens, tecido flexível que reveste as articulações e fornece suporte. Ligamentos, tecido conjuntivo que conecta os ossos nas articulações. Tendões, tecido conjuntivo que conecta os músculos aos ossos. Asterisco componentes do sistema esquelético asterisco. Ossos, cartilagens, ligamentos, tendões. Quais são os principais tipos de ossos? Longos, curtos, chatos, irregulares, e dê exemplos de cada um deles. Resposta: os principais tipos de ossos são: longos, fêmur, húmero, comprimento maior que a largura. Curtos, ossos do carpo e do tarso, comprimento e largura semelhantes. Chatos, ossos do crânio, escápula, finos e planos. Irregulares, vértebras, formas complexas. Asterisco tipos de ossos asterisco. Longos, fêmur, curtos, carpo, chatos, crânio, irregulares, vértebras. Descreva a estrutura de um osso longo, incluindo a diáfise, epífise, metáfise, periósteo e endósteo. Resposta: a estrutura de um osso longo inclui: diáfise, corpo principal do osso. Epífise, extremidades do osso. Metáfise, região entre a diáfise e a epífise, contendo a placa epifisária, de crescimento. Periósteo, membrana fibrosa externa que reveste o osso. Endósteo, membrana que reveste a cavidade medular. Asterisco estrutura de um osso longo asterisco. Diáfise, epífise, metáfise, periósteo, endósteo. Quais são os principais tipos de células ósseas? Osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, e qual a função de cada um deles? Resposta: os principais tipos de células ósseas são: osteoblastos, formam um novo tecido ósseo. Osteócitos, mantêm a matriz óssea. Osteoclastos, reabsorvem o tecido ósseo. Asterisco células ósseas asterisco. Osteoblastos, formação. Osteócitos, manutenção. Osteoclastos, reabsorção. Explique o processo de ossificação, incluindo a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Resposta: o processo de ossificação inclui: ossificação intramembranosa, formação de osso diretamente a partir de células mesenquimais, ossos do crânio. Ossificação endocondral, formação de osso a partir de um modelo de cartilagem, ossos longos. Asterisco ossificação asterisco. Intramembranosa, direta, e endocondral, a partir da cartilagem. Como a cartilagem articular contribui para a função das articulações e quais são os principais tipos de cartilagem? Hialina, elástica, fibrosa. Resposta: a cartilagem articular reveste as superfícies articulares, reduzindo o atrito e permitindo movimentos suaves. Os principais tipos de cartilagem são: hialina, encontrada nas articulações, reduz o atrito. Elástica, encontrada na orelha externa, flexibilidade. Fibrosa, encontrada nos discos intervertebrais, resistência. Asterisco cartilagem articular asterisco. Hialina, articulações, elástica, orelha, fibrosa, discos intervertebrais. Quais são os principais tipos de articulações? Sinartroses, anfiartroses, diartroses, e dê exemplos de cada um deles. Resposta: os principais tipos de articulações são: sinartroses, imóveis, suturas do crânio. Anfiartroses, pouco móveis, sínfise púbica. Diartroses, móveis, joelho, ombro. Asterisco tipos de articulações asterisco. Sinartroses, imóveis, anfiartroses, pouco móveis, diartroses, móveis. Descreve os principais movimentos que as articulações de artroses podem realizar: flexão, extensão, abdução, adução, rotação. Resposta: os principais movimentos das articulações de artrose são: flexão, diminuição do ângulo entre os ossos. Extensão, aumento do ângulo entre os ossos. Abdução, afastamento de um membro da linha média do corpo. Adução, aproximação de um membro da linha média do corpo. Rotação, movimento em torno do eixo longitudinal do osso.
Asterisco movimentos das articulações de artroses asterisco. Flexão, extensão, abdução, adução, rotação. Qual o papel dos ligamentos e tendões na estabilidade e função das articulações? Resposta: os ligamentos conectam os ossos nas articulações, fornecendo estabilidade e limitando movimentos excessivos. Os tendões conectam os músculos aos ossos, transmitindo a força muscular para gerar movimento. Asterisco ligamentos e tendões asterisco. Ligamentos, estabilidade, tendões, movimento. Quais são os principais minerais armazenados nos ossos e qual a importância deles para a saúde geral do organismo? Resposta: os principais minerais armazenados nos ossos são o cálcio e o fósforo. Eles são essenciais para a saúde óssea, a função muscular, a transmissão nervosa e a coagulação sanguínea. Asterisco minerais armazenados nos ossos asterisco. Cálcio e fósforo. Explique como a remodelação óssea ocorre ao longo da vida e quais fatores influenciam esse processo. Resposta: a remodelação óssea é um processo contínuo de reabsorção e formação de tecido ósseo, realizado pelos osteoclastos e osteoblastos. Fatores que influenciam esse processo incluem hormônios, paratormônio, calcitonina, vitaminas D, K, atividade física e dieta. Asterisco remodelação óssea asterisco. Reabsorção, osteoclastos, e formação, osteoblastos. O que é a osteoporose e quais são os principais fatores de risco para o seu desenvolvimento? Resposta: a osteoporose é uma doença caracterizada pela diminuição da densidade óssea, tornando os ossos frágeis e suscetíveis a fraturas. Fatores de risco incluem idade avançada, sexo feminino, histórico familiar, deficiência de cálcio e vitamina D, sedentarismo e tabagismo. Asterisco osteoporose asterisco. Diminuição da densidade óssea. Como a atividade física e a dieta afetam a saúde óssea? Resposta: a atividade física, especialmente exercícios de carga, estimula a formação óssea e aumenta a densidade óssea. Uma dieta rica em cálcio e vitamina D é essencial para fornecer os nutrientes necessários para a saúde óssea. Asterisco atividade física e dieta na saúde óssea asterisco. Atividade física estimula a formação óssea e dieta fornece nutrientes. Quais são os principais hormônios que regulam o metabolismo ósseo e como eles atuam? Resposta: os principais hormônios que regulam o metabolismo ósseo são: paratormônio, PTH aumenta a reabsorção óssea e eleva os níveis de cálcio no sangue. Calcitonina, inibe a reabsorção óssea e diminui os níveis de cálcio no sangue. Vitamina D, promove a absorção de cálcio no intestino e a mineralização óssea. Asterisco hormônios que regulam o metabolismo ósseo asterisco. Paratormônio, PTH, calcitonina, vitamina D. Descreva as principais etapas na reparação de uma fratura óssea. Resposta: as principais etapas na reparação de uma fratura óssea são: formação de um hematoma na área da fratura, formação de um calo fibrocartilaginoso, formação de um calo ósseo, remodelação óssea para restaurar a forma original do osso. Asterisco reparação de uma fratura óssea asterisco. Hematoma, calo fibrocartilaginoso,
Calo ósseo, remodelação óssea. Quais são os principais componentes do esqueleto axial e do esqueleto apendicular? Resposta: os principais componentes são: esqueleto axial, crânio, coluna vertebral, costelas externo. Esqueleto apendicular, ossos dos membros superiores e inferiores, cintura escapular e cintura pélvica. Asterisco componentes do esqueleto asterisco: axial, crânio, coluna, costelas, e apendicular, membros, cinturas. Explique a importância da coluna vertebral na sustentação do corpo e na proteção da medula espinhal. Resposta: a coluna vertebral sustenta o peso do corpo e protege a medula espinhal, que transmite sinais nervosos entre o cérebro e o resto do corpo. Asterisco coluna vertebral asterisco: sustentação e proteção da medula espinhal. Quais são os principais tipos de deformidades da coluna vertebral? Escoliose, cifose, lordose, e quais as suas características? Resposta: os principais tipos de deformidades da coluna vertebral são: escoliose, curvatura lateral da coluna; cifose, curvatura excessiva da parte superior das costas, corcunda; lordose, curvatura excessiva da parte inferior das costas, espinha curvada para dentro. Asterisco deformidades da coluna vertebral asterisco: escoliose, lateral, cifose, superior, lordose, inferior. Como a idade afeta a composição e a estrutura dos ossos e das articulações, e quais são as implicações para a saúde musculoesquelética? Resposta: com o envelhecimento, os ossos perdem densidade e as articulações tornam-se menos flexíveis devido à degeneração da cartilagem. Isso aumenta o risco de fraturas, osteoartrite e outras condições musculoesqueléticas. Asterisco efeitos da idade nos ossos e articulações asterisco: perda de densidade óssea e degeneração da cartilagem.